E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Gente, passando aqui primeiramente, antes de mais nada, desejar a todos vocês um felicíssimo Natal, um excelente ano novo, um ano de 2022 muito próspero, de grandes realizações, de conclusões de objetivos e todos os outros as outras questões que as pessoas deliberaram agora para esse ano de 2022. Agora, depois dessa nossa introdução, assim, recuperando um pouco o contato que a gente tem aqui nas nossas mídias sociais, vamos rapidinho para o nosso tema de hoje. Mas não antes sem pedir aqueles nossos pedidos de todo o início de explanação, que é curtir para a gente valorizar o nosso conteúdo na plataforma, deixar aquele like maroto do engajamento e compartilhar para a gente furar cada vez mais a nossa bolha. E não se esqueçam também de se inscrever no canal e apertar o sininho para vocês receberem as notificações. Dito isso, minha gente, a gente vai adentrar agora no tema que é sobre a importância do salário mínimo. Gente, aproveitando o gancho que nós estamos em início de temporada, agora na temporada de 2022, eu vou pegar uma temática para conversar com vocês, que ela é importante para esse período do ano. Geralmente, no final do ano, aproximadamente por volta do dia 30 ao dia 31 do ano anterior, é instituído, através de um decreto proveniente da Presidência da República, a instituição do novo valor proveniente que será indicado para o salário mínimo. Na temporada de 2022, o salário mínimo ele foi instituído agora recentemente no dia 31 de dezembro de 2021, através de um decreto com o valor instituído de R$ 1.212. Esse valor, ele foi um valor que ele aumentou 10,2% no valor que era o valor de 2021, que era no valor de R$ 1.100. Então, gente, passado agora essas questões aqui de econometria e tudo mais, vamos falar agora sobre a importância do âmbito social desse grande instituto que é o nosso salário mínimo. Gente, eu vou pegar para exemplificar para vocês, talvez o período mais pujante que a gente tenha tido no nosso período da redemocratização. Quando os governos de esquerda, capitaneados pelo PT, no pleito de 2002, indo para começar o início da sua gestão em 2003, qual foi o grande limiar, qual foi o grande elemento que reverberou no campo da sociedade, que fez com que a gente tivesse um ganho material substancial, onde muitas pessoas ainda, com toda razão, diga-se de passagem, têm uma excelente memória afetiva dos governos do PT, dos governos de esquerda, pela questão desse ganho social. Mas o que foi que aconteceu genuinamente? Gente, trocando em miúdos, eu vou explicar aqui uma história que ela é um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, mas a gente consegue entender de uma maneira bem sucinta e didática. Gente, o que aconteceu? O período da era Lula, que foi o período de 2003 até 2010, aconteceu aproximadamente ali por volta de 2004, por volta de 2005, o Brasil ele entrou num momento de uma grande positividade. Porque o que foi que aconteceu? Proveniente do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento industrial e do desenvolvimento propriamente no âmbito de infraestruturas físicas, a China ela começou a importar cada vez mais e mais o que a gente chama de commodities. O que são as commodities? As commodities são as nossas matérias-primas mais brutas, mais rudes, mais menos sofisticadas. Então, gente, o que aconteceu? Nesse período onde a gente conseguiu ter esse boom de commodities, aumentou o poder de capitalização do Estado brasileiro, porque com essa grande safra de commodities indo para o Oriente, a gente conseguiu ter uma materialidade, insumos de ordem monetária para a gente conseguir estabelecer algumas diretrizes de âmbito nacional. E uma dessas diretrizes, que foram as diretrizes que muitos especialistas economistas consideram a mais importante, que foi o quê? O aumento real
do salário mínimo. Para vocês terem uma noção, gente, agora, nessa transição do ano de 2021 para 2022, a gente não teve ganho real, porque um instituto chamado INPC, que é o Instituto de Núcleo de Pesquisa aos Consumidores, eles falaram que chegaram à conclusão, no caso, de que o decréscimo, a influência da inflação no âmbito dos produtos do consumidores, ele foi da casa de 10,2, ou seja, o nosso crescimento, como é que a gente pode dizer, esse acréscimo no salário mínimo para 2022, ele meramente cobriu a inflação, que foi de 10,2, que reverberou diretamente nos produtos que são ingeridos por nós, que somos os consumidores. Então, ou seja, o que eu estou explicando com isso, minha gente? Que no período, principalmente naquele período que a gente pode botar que foi o governo Lula, que foi o boom das commodities, porque a nossa ex-presidenta Dilma, ela infelizmente pegou o declínio dessa questão circunstancial. Então, o que aconteceu? A gente pegou bastante. Nessa era, na primeiro e segundo governo do Lula, a gente pegou bastante dinheiro. E o que aconteceu com esse dinheiro? Infelizmente, a maioria esmagadora desse dinheiro, ele foi direcionado ao capitalismo financeiro. Então, ou seja, nunca os bancos tiveram tantos ganhos na época, em qualquer período da história, quanto nesse período agora que eu estou contando para vocês da primeira década do século XXI. Porém, como o aporte de dinheiro foi tão grande e a nossa sociedade ela sempre foi uma sociedade tão miserável, uma sociedade tão desigual, que o que aconteceu? O governo pegou a migalha, a sobra, o que caiu da mesa na questão financeira, aí eles pegaram e implementaram em dois grandes projetos. Qual foi o primeiro projeto? Que foi o projeto da Bolsa Família, onde ele tirou milhões e milhões de brasileiros, crianças e adultos, da condição de miserabilidade. Mas, como eu falei a vocês, é claro que o Bolsa Família ele foi um elemento de preponderância e importância no desenvolvimento desse apogeu social da nossa sociedade na primeira década desse século que nós estamos. Mas, fundamentalmente, foi o crescimento real. Se a gente for pegar os dados, nunca na história desse país houve um crescimento real tão substancial do salário mínimo. E aí casaram alguns elementos. O aumento substancial do salário mínimo, a gente conseguiu chegar, eu acho que por volta de 2008, 2012, algum período desse quadriênio, assim, um período desse assim, galera, a gente conseguiu implementar o que a gente considera o que é o pleno emprego. O que é o pleno emprego? É a grande maioria da sociedade está empregada e as pessoas que se encontram na condição de desemprego, elas não estão porque elas procuram uma condição melhor de existência. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Essa questão do salário mínimo, ela é uma questão que ela reverbera no âmbito nacional, é claro, mas nós temos que ter a nossa força política, a nossa participação, aquilo que eu sempre comento com vocês. Nós temos na nossa função como pessoas da comunicação, pessoas que tentam aglutinar as pessoas no âmbito da política, a gente tem a única obrigação nossa é o quê? É fomentar a política, porque no nosso fomento da política a gente consegue meter a pressão, mesmo no âmbito dessa democracia representativa liberal burguesa, que infelizmente encralacra a gente, mas a gente conseguindo desenvolver a sociedade, aumentando o nosso número de instrumentos para a democracia participativa, a gente vai conseguir botar a nossa força na luta de classes, na disputa pelo poder, a gente vai conseguir trazer um pouco mais para o nosso lado, para o quê? O nosso dinheiro, que é todo, o nosso dinheiro dos tributos e outras fontes provenientes de dinheiro, eles são jogados. 40% desse dinheiro ele é para pagar a rolagem da dívida pública, que é uma grana que não volta para a gente. Um outro grande pedaço, ele está destinado à previdência social, algo em torno de 20% na previdência social, que é fundamental, e sobram 40% aproximadamente do orçamento, onde a gente teria que distribuir. Então, o que a gente pode fazer, gente? Se a gente não tiver
um elemento externo, como aconteceu nesse primeiro período que eu estava explicando a vocês do governo Lula, a gente vai ter que achar subsídios internos para conseguir fazer a redistribuição desse capital. E um desses instrumentos que a gente pode utilizar é a verificação, fazer uma contabilidade, fazer uma auditoria na dívida pública, que é para a gente conseguir pegar um pouco mais de capital para a gente nessa nossa disputa pelo poder e implementar no salário mínimo. Políticas também que é importante, que não só aumentar o salário mínimo, mas aumentar a possibilidade, as condições das pessoas conseguirem, conseguirem um emprego de carteira assinada, um emprego com os plenos direitos. Nada mais desse papo assim de que é menos direitos e mais empregos, ou é menos empregos com mais direitos. Essa lógica completamente tosca, tacanha, que as pessoas querem enfiar no nosso goela abaixo, que é pra gente ficar cada vez mais precarizado no âmbito das nossas relações laborais. E dito isso, minha gente, nós não podemos esquecer que nós ainda estamos no momento de pandemia. 620 mil vidas de nossos irmãos que eles nos deixaram desde 2020 para cá. Eu gostaria de mandar as minhas condolências e os meus mais sinceros pêsames a todas as pessoas que se encontram nesse momento de luto. E para todos os outros, vamos chamar a gente pro front. O ano de 2022 está chegando, tem muita coisa boa, acredite, energias positivas, muito trabalho, muita dedicação, muito trabalho por você, meus amigos, mas também muito trabalho em amor ao próximo, em prol da nossa sociedade. E dito isso, minha gente, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos vocês. Um grandíssimo beijo e um fortíssimo abraço a todos vocês.